Mas é só um comentário. O Sermão da Montanha, considerado a Carta Magna dos Direitos Humanos, é um desafio de não violência próprio para esta época, assim como foi para aquela em que ele o enunciou. Os que o ouviram jamais se desimpregnaram de sua magia incomparável. Não somente, porém, Jesus é atual pelas terapias de amor e pelos ensinamentos que propõe ao homem contemporâneo, mas também pelo exemplo de felicidade e exteriorização de paz que irradiava. Então, Jesus exteriorizava paz e felicidade, né? O Sermão da Montanha é lindo, né? Eu acho um dos trechos mais bonitos que tem. E o Gandhi, que era indiano, né, e não era nem católico, ele também amava o Sermão da Montanha. Né? Impressionante. Foi Gandhi que disse que se acontecesse uma explosão muito grande no planeta Terra e se perdesse tudo que estava escrito, etc., mas salvasse o Sermão da Montanha, estaríamos salvos, algo assim, não foi? Houve isso? Não sei. Teve? Sim, o conhecimento não teria se perdido. O conhecimento não teria se perdido. Eu acho que é isso. Tipo, é como se esse sermão contivesse tudo o que realmente é importante que a gente saiba. Né? As informações mais valiosas estão contidas ali. Alguém quer continuar lendo? Eu posso continuar, gente. Então, hoje está no Sermão da Montanha, não somente, porém, Jesus, ou enquanto... A última parágrafo. Enquanto as ambições desregradas conduzem as inteligências aos paroxismos e à alucinação da posse, da fama, da glória e das disputas cegas, ele ressurge na consciência moderna em plenitude, jovial e amigo, afortunado pela humanidade e a segurança íntima. A atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta, em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda no abismo. Realmente, eu acho tão doida essa ideia do crucifixo que a gente utiliza no catolicismo. Pensando nessa inadiável questão, resolvemos apresentar nesse pequeno livro 20 situações contemporâneas com ocorrências do cotidiano que aturdem a civilização, buscando respostas da conduta na terapia de Jesus, cujos resultados, obviamente, são a saúde, a paz e a felicidade, como experiências ainda não fruídas, individual e coletivamente pelos homens. Certa de que o caro leitor encontrará nessas páginas respostas para algumas das inquietações. Rogamos a ele que nos oriente e ampare no rumo que seguimos, ansiosos pela nossa realização total. Salvador, 20 de fevereiro de 1989, Joana de Ângeles. Essa foi só a introdução. Sim. O que me chamou a atenção nessa parte aqui, que ela está dizendo que a gente ainda, individualmente e coletivamente, a gente ainda não experimentou nem saúde, nem paz, nem felicidade. Não sei se vocês repararam, mas foi isso que ela falou, né? Então, a saúde como experiências que ainda não fruídas individual e coletivamente pelos homens. Temos um caminho. Tem 2000 anos, hein? 2020. O que me chamou a atenção foi esse conceito, né, de segurança íntima de Jesus. Não sei se chamou a atenção para vocês. Uhum. Não tinha prestado atenção, realmente. Essa segurança íntima, será que está relacionado ao autoconhecimento? Como que vocês veem essa segurança íntima? Total, né? Faz total sentido o que você falou. Não é? Que quanto mais você vai se conhecendo, mais você volta com o que a gente leu no capítulo anterior, na questão da responsabilidade, né? À medida que você vai crescendo, você vai assumindo responsabilidade, vai se conhecendo, você vai ganhando experiência e você vai ficando com menos medo, né? O flow, você vai entrando naquela curva que o seu nível de desenvolvimento
E o nível de dificuldade, eles estão num equiparamento que você não está no flow, você não se incomoda com o que está acontecendo. E à medida que você vai ficando mais seguro de si mesmo, você vai tendo mais... como é que era a frase que ele usou, de Jesus? A Você falou? segurança íntima, né? Segurança íntima, vai tendo mais segurança íntima. Acho que é assim que eu vejo. A intimidade evoca também algo profundo, né? Para chegar em um íntimo, né? Então, uma segurança íntima, que ele se conhecia de forma profunda. E não é todo mundo, né? É difícil, né? Chegar nessa profundeza do autoconhecimento. Acho que e não é fácil também, né? Então, achei legal essa segurança íntima, muito interessante. Nunca tinha pensado nisso. E como é agradável conviver com alguém que não tem explosões, né? Sabe? A pessoa centrada, eu não sou muito centrada. Mas, Tu Thaís não me te acha conhece. centrada. Oi? Tu não te acha centrada, né? Não é? Não, eu tenho as minhas explosões às vezes. E é tão bom conviver com alguém assim seguro, né? E realmente dizem isso, e eu comecei a observar muito isso. Quando a gente tem alguns receios, medo de qualquer coisa, a gente se exacerba, né? E eu acho que é isso, assim, segurança íntima de saber o que está fazendo, de saber que está lidando com o que é mais certo e não ficar se apegando a coisas que não são importantes, eu acho, e valorizando demais coisas que não são relevantes, né, essas coisas. Eu vi uma charge numa tirinha, eu queria ter posto na apresentação ontem, mas não encontrei. Aí a primeira, assim, o garoto falando, eu queria ter a maturidade que eu tenho hoje nos problemas que eu já passei. E aí o outro falando, você nunca teria a maturidade que você tem hoje se você não tivesse passado pelos problemas que você passou, né? Ele está de acordo. Eu acho que essa segurança íntima, para mim, me remete muito ao nosso desenvolvimento, ao nosso autodescobrimento. Acho que na medida que a gente vai se descobrindo, se aceitando, se conhecendo e trabalhando para se melhorar, a gente vai ganhando segurança. Eu acho que a insegurança é do desconhecido, da gente não sabe, a gente está tateando, a gente não sabe quais são as nossas forças, aonde a gente vai derrapar, sabe? E aí a gente se sente insegura, como se a gente não tivesse uma base firme. E no momento que a gente se autoconhece, que é o nosso processo de reforma íntima, a gente vai ganhando essa base, seja ela qual for. Tu sabe aonde que tu estás, né? Qual é o teu momento presente, para a partir daí ir crescendo pouquinho a pouquinho, né? A mim chamou assim. Mas no capítulo, no famoso capítulo 8 do último livro da série, da gratidão, a psicologia da gratidão, o que ela coloca, então é o último livro, né? É a questão da neurose coletiva. Quer dizer, como é que você vai como é que vai chegar a ser um afortunado pela humanidade, a segurança íntima numa humanidade que está doente, terrivelmente doente, neurótica. Ela define neurose coletiva, porque é um feedback, nós somos humanos, está no meio. E depois aqui, tem a né, tradição. E ainda tem a questão da tradição, que o Dalilo falou. Quer dizer, nós também estamos num lugar muito diferente das nossas raízes, da nossa tradição, do que recebemos dos nossos antepassados e que está gravado no nosso DNA. Está gravado dentro está no nosso no inconsciente coletivo, gravado no nosso DNA, essa diferença de tradição. Nossas tradições são outras. Nossa vida em comum, de sociedade, não estou falando em valores, estou falando a maneira de funcionar socialmente, me parece que dá mais apoio de onde nós viemos, uma cultura mais, como é que eu vou dizer, dá mais apoio afetivo e que tu acaba com mais amor, né? Tu tem uma mãe brasileira muito devotada, atrapalha também, mas ela é devotamento, ela a mãe brasileira é o amor incondicional.
Entendeu? Não tem... É bem diferente, né? Então, não estou dizendo que não são boas mães as outras, é uma questão cultural, são questões culturais. Isso é muito interessante que você falou mesmo, porque voltando ao início, que a gente conversou de Freud e Jung, essa é a diferença do Freud e Jung, porque Jung, ele acredita no inconsciente coletivo, enquanto Freud, ele acredita no ser único. Ele é a experiência dele, né? E Freud, ele acredita que sim, cada um tem a sua experiência, mas existe também um inconsciente coletivo. Então, todo mundo, embora a pessoa não seja mãe, ela sabe o que é ser uma mãe. Ela sente como é ser uma mãe, ela saberia como ela iria agir sendo mãe, porque ela tem esse inconsciente coletivo. Não precisa nascer um filho para ela ter essa percepção da maternidade, por exemplo. Muito legal isso que você trouxe. É verdade. Tu tá Mas de é cabeça verdade, pra baixo, tá, Simone? Como é que é isso? Eu nunca vi isso, ela tá de cabeça para baixo. Meu Deus, celular aí. Ela estava meio entediada, ela resolveu ficar um pouco de ponta cabeça para variar um pouco. Eu acho que eu fui ajustar o volume, eu mexi no celular, de cabeça para baixo. Você que estava na Eu não estava China. entendendo É o nada. estudo que tá me deixando de cabeça para baixo. Tem que contestar os padrões, né? Porque toda hora a gente só fica de pé. Fica de cabeça para baixo um pouco. Às vezes é bom olhar as coisas sob outra perspectiva. Mas Mas, legal viu, isso que você trouxe, cara. Mas esse é um ponto muito importante mesmo. Eu reparei que o Jung realmente considera muito isso. A questão das vivências coletivas e o fato da gente estar vivendo num outro contexto, isso exatamente que a Rosemary falou, psicologicamente é impactante, é relevante. A gente tem que refletir sobre isso mesmo. Ele fala também que a questão técnica do rompimento com a tradição da América do Norte, psicologicamente pode não ser muito bom. Ele fala isso também, que você se desenraiza um pouco. Então é um negócio para se refletir, sim. É um desafio, né? É o É próximo um capítulo. desafio, não é fácil. É uma coisa que a gente tem que absorver, a gente tem que processar, né? Uma coisa aí, pensando Deve ter ganhos com isso também, pelas diferenças. Claro. Mas Nossa. tem que processar, tem que ver como a gente absorve esse impacto. com essa história aí que a Rose está falando, que a gente viu na neurose coletiva, e como que o ambiente afeta a pessoa, né? O Rousseau já dizia lá que o homem é o fruto do seu meio, né? E como é que a gente consegue se desprogramar, né? Toda essa formatação que a sociedade fez com a gente e se tornar um indivíduo, né? Com um I maiúsculo. E também eu achei legal essa história que a Alessandra falou da mãe, por exemplo, que quando ela vira mãe, ela sabe o que é ser mãe, que já vem com aquela programação já ou do DNA, ou como o Jung fala, foi o Jung que falou? Que é no... Ah, não foi a Alessandra, foi a Simone que falou isso, desculpa. Inconsciente coletivo. Pois é. Aí tem agora o Rupert Sheldrake, que ele vai falar dos campos, né? Tem a questão dos campos mórficos, dos campos psicológicos, como é que um peixe vai desenvolver asa, o peixe voador, e muito parecido como um passarinho vai desenvolver asa, né? O que é essa estrutura que vai formar os seres vivos? Ou como que as pessoas vão pensar juntas? Você mora numa casa, você começa a pensar, refletir sobre as mesmas coisas. Enfim, achei interessante o que vocês trouxeram. Muito bom. Mas tem um livro, eu não lembro do autor, mas ele saiu ano passado, eu não lembro do autor. E também não lembro do título. Olha só que bela informação que eu vou dar para vocês. Mas que ele relaciona o espiritismo com o DNA. Talvez o Alexis conheça esse livro. É um livro fininho, capa verde. Eu conheci lá no Jaque, quando ainda dava para ir lá. Livro espírita? Livro espírita, e relaciona justamente, é um livro recente, ele fala do espiritismo e o DNA. A relação essa relação que a gente está falando, quando o Danilo traz
o exemplo do peixe, a gente está falando de evolução, né? A evolução quer dizer, a neurobiologia das emoções é uma disciplina que já existe, que estuda essa questão, o que está no teu DNA e existe também uma evolução, na evolução, a evolução das emoções, neurobiologia das emoções. Então, quer dizer, nós somos o último nível, né, de inteligência na escala da evolução animal. Então, esse livro, ele fala, então, do espiritismo e o DNA, para relacionando, né, eu sei que tem o perispírito e o DNA, o que ficou, para dar uma explicação, porque estamos cada vez mais chegando perto de explicações científicas para o espiritismo também, né? Eu não conheço muito, mas esse livro eu achei muito bacana, porque ele é bem atual, porque fala quando a gente fala em inconsciente coletivo, a gente está falando do que está no DNA de gerações e gerações, que muda o comportamento, né, de uma população. Em termos de sobrevivência, DNA, né? por exemplo. Porque o DNA não é algo bem material e é exatamente no DNA que o homem não consegue, a ciência não consegue encontrar como é que o corpo fica montado, a cabeça está em cima, os pés estão embaixo, esse tipo de coisa. Sim e não, mas o que eles conseguem ver do DNA é uma porcentagem ínfima. Na maior parte do DNA eles chamam de junk DNA, DNA de lixo, que eles acham que não serve para nada, né? Eu que trabalho com videogame, né? Então a gente mexe muito com programação. E você, para fazer um programa, um jogo, qualquer coisa, você vai escrever o código lá, né? E eu imagino que o DNA é o código de Deus, né? Ou de todo o projeto evolucionário, né? Porque como que eles conseguem toda célula ter uma porcaria de uma linha enroladinha e que você consegue transformar uma pessoa ou outra pessoa, um ser vivo de qualquer tipo que seja, né? É maravilhoso. O DNA eu acho genial, é divino. E aí tem a ligação com o espiritual, né? Que o que a Rosa estava falando está me lembrando do livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. Tem outro livro do Espírito de Áureo, que é Universo e Vida, que explica essa evolução anímica entre o espírito e matéria, a interação entre os dois, desde os reinos primeiros. E aí é interessante fazer essa relação com o inconsciente coletivo. Eu acho que tem a ver, sim. Uma coisa que na época que eu li, eu ficava curioso para entender a relação entre inconsciente coletivo, todos esses elementos do inconsciente coletivo e o fato da gente estar reencarnando até para desenvolver os nossos sentidos, a gente começou lá atrás. Eu acho assim, tudo que a gente vive, tudo que a gente viveu em experiências anteriores fica no inconsciente, né? Tudo que a gente já vive, todas as nossas experiências, tá no inconsciente, então não tá na matéria, né? Tá na mente, né? Então tá vinculado ao espírito, né? E não ao corpo físico. Então eu tenho dificuldade de ver essa relação entre o inconsciente, que o inconsciente coletivo esteja no DNA. Eu acho que o DNA, para mim, né? Eu não conheço, eu não sou estudiosa, mas é a forma como eu vejo. O DNA traz sim a evolução dos corpos, né? De todas a evolução da biologia, a evolução material vai sendo registrada no DNA. Porque a gente vai mudando, como o corpo mudou, né? Desde lá do Homo sapiens até hoje. Isso tudo está registrado no DNA. Mas eu nunca vi, assim, eu não vejo, não sei como o inconsciente coletivo, que é uma parte do inconsciente, né? Então ele registra. Por que a gente tem? Porque são as experiências de todas, tipo a mãe, né? Todas as mães, de todas as desde lá do primitivo está registrado ali, né? O pai, enfim, todas as figuras, né? Que o Jung vai chamar de arquétipos. Então vai estar lá, né? Então eu acho que está dentro do inconsciente. Para mim, está dentro da mente, né? Dentro do inconsciente, é uma parte da mente. Mas eu acho que assim, quando eu penso em inconsciente coletivo, também é uma coisa que me vem à cabeça, assim, por exemplo, como pessoas ao redor do mundo que não se conhecem, que nunca se falaram, conseguem inventar coisas similares ao mesmo tempo.
né? Bom. Como é que as coisas surgem assim, tem a ver com o contexto, com o epistema no que a gente está inserido. Por exemplo, quando começa um descobre o avião no Brasil, outro nos Estados Unidos, outro na França, né? Tem a ver com inspiração também, né? Sim, aí que eu queria chegar, a questão da inspiração. Quem que tá inspirando? Como é que tá do outro lado lá, qual que tá sendo o plano? Como é que eles estão transmitindo para cá, né? Eu lembro do Kardec, né? Quando ele disse que ele ficou com, mas essa missão é tão grandiosa, é tão importante. E se eu falhasse? E os espíritos dizem, várias outras pessoas estariam prontas para assumir a missão. Então, tipo, os conhecimentos, eles estão aí. Existem muitos mentores ao redor do mundo tentando fomentar, nos ajudar para que a gente desenvolva, né? Pelo menos é assim que eu imagino que seja, né? Porque realmente a ideia, quando uma ideia pipoca num lugar, pipoca no outro lugar, tipo a vacina, né? Tem gente em lugares tão diferentes desenvolvendo vacinas agora, porque tem muitas equipes espirituais trabalhando em tudo que é lugar para acelerar o processo, né? Inspirando cientistas, inspirando médicos, né? E muitos cientistas encarnados, preparados para isso, né? Para receber essa inspiração. Tá com o canal aberto e recebendo. A gente volta lá pro começo que a mente não é o cérebro, né? O cérebro está aqui e a mente está lá em cima. Vamos começar o primeiro capítulo? Vamos. Boa noite. E aí, Oi, Lúcia? Lúcia, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Quem quer ler? A Lúcia. Posso ler, não tem problema não, só tem que aumentar aqui por causa da Aqui minha... nós estávamos falando de Jung, eu lembrei. Cadê a Lúcia? Ela pode explicar para nós, mas aí tu só entrou agora. Eu já tinha sentido a falta da Lúcia. Já tinha Senti a falta da Lúcia. Eu sou apenas um aprendiz, ainda não tenho condições nem de montar um discurso. Mas eu posso ler, cara. Só é botar aí passar aí que eu vou ler, se quiserem. Não tá vendo? Só estou vendo Jesus Desafio, é isso? É isso. Isso, é esse mesmo. Ah, tá. O processo de evolução constitui para o espírito um grande desafio, acostumando a vibrações mais fortes no campo dos sentidos físicos. Somente quando a dor o visita é que ele começa a aspirar por impressões mais elevadas, nas quais encontre lentivo anelados por conquistas mais importantes, vivendo em luta constante contra os fatores contra os fatores constringentes do estado em que se demora, vez por outra, experimenta a paz, que passa a querer em forma duradoura. No começo, são as dores com intervalos e bem-estar que o assimilam, até conseguir a tranquilidade com breve presença do sofrimento, culminando com a plenitude sem aflição. De grau em grau, esconde para levantar-se, atraído pelo sublime tropismo do amor. Conseguir o estágio mais alto significa lhe triunfar. Pode continuar, que eu estou muito ruim hoje para ler. Até aí está falando do valor da luta, né? E que, como a gente está em estágio menos evoluído, a gente precisa da dor.
Dor, renovação, né? Quem a dor não percebe, né? Como diz no Evangelho. Sem o mal, você não percebe o bem. É, É a mesma coisa. Sem a dor, a pessoa não consegue enxergar que está errado ou que faltou e tem que começar de novo. Eu vou fazer só um comentáriozinho bem rápido a respeito disso. E é interessante o seguinte, nós lemos lá no início reforma íntima, né? Falamos um pouco sobre isso, Joana fala muito sobre reforma íntima. E agora tá comentando um pouco sobre os desafios e a dor. É interessante a gente observar como uma dor muito grande para alguém é uma dor muito pequena para outras pessoas e vice-versa. E aí a gente lembra que Jesus disse que ninguém carrega um fardo maior do que aguenta, na verdade, e que no fim não adianta a gente ficar pensando muito e querendo resolver os problemas dos outros, né? Porque cada um tem que resolver os seus problemas. Às vezes a gente não consegue, não tem capacidade de resolver o problema do outro, e às vezes a gente tem a solução e é tão lógica para nós, porque já passamos por aquilo, já aprendemos a tratar aquilo, que a gente fica querendo intervir e acaba até atrapalhando o outro, né? Então, eu quero só comentar com vocês como é feliz estarmos nesse grupo e estarmos nos propondo a fazer a reforma íntima, cada um com as suas responsabilidades. Perfeito. Muito bom. Eu estava lendo um outro livro falando, o nome do livro o livro é sobre Plutão, né? E fala que Plutão é o símbolo da mudança, né? E aí falando que tudo no mundo muda o tempo todo. Existem dois tipos de mudança. Seja a mudança progressiva e gradual, ou a mudança cataclísmica, quando tem duas forças opostas que estão se debatendo até um ponto que tem um cataclisma. Isso pode ser tanto num Covid, quanto numa crise, quanto numa represa que rompe, ou qualquer coisa, né? Então, o ideal é que a mudança seja feita sempre bem devagarzinho, né? E aí tentar trabalhar sempre de pouquinho em pouquinho. Mas, às vezes, né, as coisas não vão do jeito que a gente planeja. Quer continuar a leitura, então, Danilo, já que você está falando aí? Posso, vamos lá. Aturdido e inseguro, descobre uma conspiração quase geral contra o seu fatalismo. São as suas heranças passadas que agora ressurgem, procurando retê-lo na área estreita do imediatismo. Em nível inferior de consciência, apenas se nutre, dorme ou se reproduz, com indiferenças pelas emoções do belo, do nobre e do sadio. Anestesiado pelas necessidades vegetativas, busca apenas o gozo, que termina por causar-lhe saturação, passando a um estado de tédio que antecipa a necessidade premente de outros valores. Vocês se lembram quando a gente... Bom, desculpa o pessoal que não estava aqui na semana passada, mas a gente fica fazendo referências com os livros que a gente estudou, já com um capítulo que a gente estudou. Mas, enfim, fica aí o convite para vocês lerem um capítulo, né? Ela está falando aqui que apenas nutre, dorme e se reproduz, né? Que ela falou sobre isso, que os vegetais e animais fazem a mesma coisa, né? E o que nos difere é que somos seres conscientes, que pensamos, né? E somente quando a gente exerce esse atributo que temos é que nos diferenciamos, né? Dos animais e das plantas, dos vegetais, né? Então, como é curioso, porque a gente leu o último livro e agora a gente está lendo o primeiro. Tu vê como a gente vai encontrar provavelmente muita coisa interconectada, né? Ao longo da série. É muito bacana. Eu fico lendo e lembrando das coisas que a gente estudou aí. Eu estou lendo lá um... Opa, pode falar. Desculpa, Alex. Eu ia comentar que eu estava refletindo que coletivamente estamos vivendo aquilo que ele falou naquele parágrafo, que é a gente busca estar no estado vegetativo, das necessidades mais básicas, e aí busca o gozo, busca o conforto, busca tanta coisa, que aí acaba por saturar-se, e aí você vai atrás de outras necessidades mais espíritas. Então, acho que coletivamente, você vê aí os últimos 300, 400 anos, sei lá, a gente passou por tudo isso relativamente rápido, comparado com a história humana, né? Que aí veio a ciência, veio aquela coisa, aquela busca, e aí mais conforto, mais conseguimos.
Mas e aí? Agora a gente está nesse ponto, né? Mas e aí? Não era só isso, não tão feliz, não adiantou muito. Então, assim, é uma evolução que é necessária, tudo nos desenvolve, a inteligência, mas tem um balanço também que há outras necessidades, né? É engraçado como assim na evolução, né? O sistema neurológico fala que a nossa parte da espinha dorsal até a base do crânio é o sistema reptiliano, né? Depois vem o córtex, então depois vem o sistema límbico e depois o córtex. E o córtex e o neocórtex foram desenvolvidos nos mamíferos mais recentes. É a parte que a gente tem todas as emoções, os sentimentos, os pensamentos, a parte da frente, o pensamento mais elevado. Enquanto a parte reptiliana, que foi desenvolvida desde os répteis, desde os primeiros seres vertebrados, que é responsável pelo medo, pela toda a parte sexual, pela alimentação. E como quando a gente está em estados menos evoluídos do ser, que a gente nutre mais o cérebro reptiliano ou o cérebro límbico que está ligado ao prazer, né? Do que a parte do córtex e do neocórtex que está ligado a pensamentos e sentimentos mais evoluídos, né? É engraçado como tem esse paralelo. Alguém quer assumir a leitura? Posso? Manda ver. Quero lentamente aqui, né? Uhum. Isso aí. Lentamente desperta para as realidades que antes não o sensibilizavam e, de repente, passam a significar-lhe meta a conseguir, sentindo-se estimulado a abandonar a inoperância. O psiquismo divino, nele latente, responde ao apelo das forças superiores e desatrela-se do cárcere celular, qual antena que capta a missão de mensagens alcançada somente nas ondas em que sintoniza. O primeiro desafio, o de penetrar emoções novas, o atrai, impelindo a tentames cada vez mais complexos, portanto, mais audaciosos. Experimentando esse prazer ético e estético, diferente da brutalidade do primarismo, acostuma-se com ele e esforça-se para novos cometimentos, que a partir de então já não cessam, desde que, encerrado em ciclo, qual espiral infinita, outro prazer se abre atraente, parecendo-lhe cada vez mais fácil. E aí a gente vai desenvolvendo, né? E evoluindo. Isso aí. Muito legal. Eu acho que a gente vai ter que parar por aqui, né? Porque já são 7h30. Ah, ótimo. Mas falta pouquinho para terminar o capítulo. Tão legal. Quanto que falta? Falta 2 páginas. Eu sei, mas a gente... O pessoal já está chegando já? Mas tem a vibração, né? Tem que ser na hora. 15 para as 8 a gente começa as vibrações e a gente tem ainda umas coisinhas para acertar, que são as nossas folgas agora do dia 24, dia 31. Né? Vamos seguir as regras aí da casa e nós vamos fazer um intervalo, né, para o dia 24 e dia 31. Então, paramos na página 7. Isso, vamos parar nesse asterisco, né? Porque ela fez uma pausa, por isso que eu tô parando aqui, né? Porque tem essa pausa. Então, tudo bem se a gente parar? Tô parando, mas vou perguntar primeiro. Certo, na verdade, certo. Por causa do outro horário, sabe? Né? É agora que vem a explicação, conclusão, mas tem que ser. Eu acho legal a gente cumprir horário, sabe, pessoal? Ah, é bom. Ah, sim. Muito importante. Então, semana que vem a gente se encontra, né? Aquele gostinho de quero mais, né? Na outra e na outra que não, né? Porque 19... então é isso. Não, 17... Tem mais uma reunião esse ano só, então. Tem mais uma reunião de quinta-feira da semana que vem. E a gente vai conseguir fazer a apresentação no dia 23, Alexis? Eu acho que sim, viu? Eu acho que sim. É. Deve fazer, sim. Eu não acertei ainda os detalhes. Assim, vou fazer aquela coisa do nosso combinado lá para acertar. Então, deve dar sim. Então, o que acontece é isso aí, gente. A gente estava comentando, né, Thaís? Que dia 24 ficaria muito na véspera do Natal, né? O nosso grupo cai bem no 24 e no 31. No
Brasil, então, né, Alessandra? Vai ser mais ainda em cima. Talvez a gente não consiga nem conexão, né? Muita gente. Não, hein? Também tem isso. Tem. Então a gente faz o 17 retomando 7? Isso. Pode Eu fico com pena da gente manter o encontro para o dia 24. Tipo, eu tô sozinha em casa, eu poderia fazer, literalmente sozinha agora, né? Tipo, eu ia ser ótimo, ia aproveitar aqui e conversar com vocês, mas eu fico com pena da gente avançar o conteúdo, porque tem gente que não vai poder participar, né? Principalmente as meninas aí, o pessoal do Brasil, que realmente fica muito difícil, porque já tá na hora da janta, já tá quase estourando, né, o ano novo. Eu acho uma pena, assim, quem não vai poder participar, perder, são 2 semanas, né? Aí mesmo tu vai estar sozinha, mas vai estar em contato com a tua família, certo? Pelo Zoom, pelo Skype, todo mundo vai estar envolvido com a família. É um momento que não tem jeito, né? Ainda mais que a gente está longe. Mais ainda. E nesse ano, então, pela mãe do guarda, o Brasil está pegando fogo. Então, alguém se interessou por fazer a apresentação desse primeiro capítulo? É facilzinho, vai lá, gente. Facilzinho. Facilzinho. Sem pressão, né, gente? Isso é voluntariado, né? Talvez. Cadê? A gente vê também na próxima apresentação também, na próxima é semana. bom pegar, porque senão eu vou fazer, ou então o Danilo. É assim, não é, Alexis? A gente fica empolgado e aí vai ter que todo mundo participar, né? Mas é fácil. O celular é muito ruim para mim. Revezando, né? Para ter envolvimento do pessoal, né? E cada um traz a sua abordagem, né? A sua maneira de mostrar. O rodízio, né? Esse que é legal. Aí volta depois, a hora que tiver mais voluntário, começa de novo. Como é que eu fiz? Eu peguei assim, eu fui lendo parágrafo por parágrafo, cada parágrafo foi transformando em bullet point, né? Só resumindo assim numa linha. Aí depois que você lê os dois capítulos, já está com a listazinha e transforma a lista em slide. E tira um dia de trabalho, mais ou menos, mas então dá para fazer alguma coisa assim, não é tão complicado, só demanda tempo. Bom, não vamos pressionar o pessoal. Se ninguém se manifestar, se ninguém quiser, eu vou fazer alguma coisa, ou o Alexis faz, mas vamos deixar o pessoal pensar aí um pouquinho, né? Semana que vem a gente decide, então. Vamos fazer o encerramento, o prece de encerramento? E falamos não tinha outra coisa para ver pro... Era o convite, né, que a gente acabou fazendo.